graça e paz. O texto que nós começamos a nossa reunião hoje é o Salmo 122. Ele diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine a paz em seu meio, prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Esse salmo ele nos convida a estarmos intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso povo, nossa gente. O salmo fala que, havendo paz em torno de nós, nós também estaremos bem, estaremos felizes. A alegria de estarmos na casa do Senhor, buscando a casa do Senhor, buscando o Senhor, consiste em termos o que mais nós precisamos, que toda alma humana anseia, a presença de Deus. Seja a nossa oração de intercessão pela nossa terra, que é o que nós faremos agora. Ó Senhor Deus, nós confiamos, ó Deus, no Teu amor, nós confiamos, ó Deus, no Teu cuidado para conosco, as Tuas misericórdias, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, todos os dias é derramado. Pai, nós pedimos, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso povo, abençoa o nosso país. Nós todos passamos juntos um momento agora de agonia, de medo muitas vezes e de incertezas. Mas no Senhor nós não temos dúvida, o Senhor nos ama. No Senhor nós não temos medo, o Senhor cuida de nós. Então queremos entregar ao Senhor todas as nossas ansiedades, interceder e clamar aqui juntos, para que a Tua bênção esteja sobre os nossos governantes, para que eles tenham a melhor direção para o Teu povo. Ó Deus amado, que as paixões humanas, que o orgulho, que os desejos humanos que atrapalham o nosso relacionamento entre nós e com o Senhor, caiam por terra. Ó Espírito Santo de Deus, traz a direção do Senhor para a vida dos governantes, das autoridades e de todo o povo, para que nós possamos, sim, ouvir a Tua voz e caminharmos na Tua direção de maneira firme e segura e alegres, especialmente quando nós vamos à casa do Senhor, quando nós buscamos o Senhor. Que essa alegria permaneça em nós, que essa alegria do Senhor esteja nos corações de todas as pessoas à nossa volta. É a nossa oração, é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar o nosso Deus, vamos cantar em amor ao nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Agradecido seja o nosso Deus. Gostaria de ler um texto agora, está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, os versos 21 a 25, que fala assim a palavra: Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, como a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Ora, Paulo, um servo de Deus, um homem abençoado por Deus, que foi salvo da idolatria, salvo da religiosidade e encontrou Jesus Cristo na sua vida. E um homem que está falando com o povo do Império Romano, da cidade de Roma. Então, um homem que fala para pessoas, inclusive muitas delas cultas, intelectuais até, conhecedores das leis, da obrigatoriedade do cumprimento das leis. Afinal, Roma é o berço do direito mundial. E quando ele fala que a lei que está no coração, que leva a mente a pensar na vontade de Deus, mas o corpo, o coração, deseja, guerreia contra essa lei, ele mostra o quanto humano ele era, o quanto pessoa pecadora como nós ele era. Ele reconhece que, mesmo sabendo, mesmo conhecendo a vontade de Deus, por vezes ele sofre o que nós também sofremos, a tentação, sofre a luta contínua do seu coração guerreando contra a vontade de Deus, que é o que ele sabe, conforme ele diz, está na mente a lei do Senhor. Ele sabe que é a vontade melhor, que é superior a dele. E ele ainda lamenta que miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo,
Se for por minhas forças, se for apenas pela minha capacidade, eu não consigo. Eu não vou alcançar nada de bom nessa vida, porque falta tudo quando não há Deus na nossa vida. E ele fala que o corpo guerreia contra a mente e a mente contra o corpo. Em outra passagem nós temos que o espírito guerreia contra o corpo e o corpo guerreia contra o espírito. E o Espírito de Deus. Nós precisamos buscar forças e aceitar sim que a vontade de Deus é maior que a nossa. Oremos nesse sentido para que, nesse desejo, Deus fale ao nosso coração e dê a direção que nós precisamos em tudo. Vamos orar. Amado Deus e Senhor, como teu filho, o apóstolo Paulo, declara que a sua mente e o seu coração não conseguem uma sintonia constante, porque mesmo sabendo a tua vontade, por vezes ele se vê a ceder aos desejos do seu coração. E ele sabe o quanto é importante realmente resistir às tentações, resistir aos desejos da carne. Ainda que ele lamente que miserável homem que ele é, para que ele possa ser libertado desses desejos que o corrompem, nós também, Senhor, miseráveis que somos, porque muitas vezes não ouvindo a tua voz, ou não crendo na tua palavra, fazemos o que não é a tua vontade. Senhor Deus, nos une a ti, fortalece a tua palavra no nosso ouvido, nos faz ouvir, ó Deus, a tua voz. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala o nosso coração continuamente, nós pedimos. Nos arrependemos dos males que praticamos, nos arrependemos do pecado, Deus, que cometemos. Cada momento, Deus, que nós estivermos na tua presença, continuamente em oração, conversando com o Senhor, consultando o Senhor, averiguando a tua vontade, certamente nos distanciamos em pecado. Mas, Senhor, estamos hoje reunidos aqui, porque queremos adorar o Senhor. Então, nada disso importa mais. Nada disso tem força nas nossas vidas. Nós queremos, em nome de Jesus, fazer a tua vontade. É o que declaramos, é o que confessamos nessa hora, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos louvar. Vamos bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Oh, oh. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que
só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Em Cristo, 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 em Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo ama toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu. Jesus Cristo mudou meu. Jesus Cristo é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu Louvado seja Deus. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor e eu vou te convidar a acompanhar a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, os versos 28 a 30. Assim diz a palavra do nosso Deus: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As palavras de Jesus para nós são um alento, são um descanso. Verdadeiro refrigério estar na presença do Senhor. Quando Jesus fala isso para nós, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele classifica os dois níveis nosso de preocupação. Cansados, aqueles que têm as suas atividades, os seus cumprimentos de rotinas já normais, já organizados, e que realmente chegam a um momento que precisam parar tudo e ter um descanso. E fala também daqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão fazendo mais do que deveriam fazer, ou fazendo mais alguma coisa e naturalmente menos de outras, e gerando cansaço da mesma forma. E ele fala que tanto um caso quanto o outro, ele nos aliviará. Ele fala também que nós devemos tomar sobre nós o jugo dele. E quando nós falamos do jugo do Senhor, nós podemos fazer uma leitura sobre as orientações que Jesus nos dá, as determinações de Jesus para a nossa vida, que elas não fazem com que nós sejamos cansados ou fiquemos sobrecarregados. O jugo é aquela mesma peça que é colocado com o carro de boi, que é colocado sobre os bois, no pescoço dos bois. Assim eles são presos à carroça e arrastam a carroça. O jugo para o boi está de acordo com a força que ele tem para carregar. Se for colocado um peso maior que a sua força, se ele tentar também movimentar aquela carroça com um peso além da sua capacidade, ele desfalecerá, ele não conseguirá fazer. Ou enquanto estiver tentando, ele se cansará muito mais, ele ficará sobrecarregado. E é possível que esse esforço que ele faça, porque alguém assim o impôs, venha trazer prejuízos muito graves, em alguns casos, a própria morte, ceifar a vida. E fala que buscando o jugo de Jesus sobre nós, isso não vai acontecer. E nós estaremos num descanso para a nossa alma encontrado. Por fim, o verso 30 fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala que as obrigações que nós temos que seguir segundo as orientações dele não trazem para nós sobrecarga, não devem trazer para nós esse cansaço excessivo, mas elas são suaves porque vão fazer parte da nossa vida e são leves porque não serão uma carga que nos pesarão, nós faremos com prazer e com alegria. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o verso 28, quando Jesus fala, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O que nos cansa? O que nos traz cansaço à nossa vida? Nós temos todos os dias uma série de atividades para serem desenvolvidas. E todas elas consomem de nós energia, consomem de nós atenção. E muitas vezes, por fazer alguma coisa, ou por fazer tantas coisas, nós realmente sentimos a necessidade de um determinado momento de parar para descansar. Há pessoas que não conseguem parar quando seria necessário, mas elas precisam continuar ou sentem que precisam continuar e elas ficam sobrecarregadas. Quantas pessoas têm 2 empregos? Certamente estão sobrecarregados. Quantas pessoas desempenham turnos extras de trabalho? Quantas pessoas precisam fazer alguma coisa a mais para que acertar a sua renda familiar, para cumprir com obrigações assumidas? Muitas vezes não são só financeiras, mas também voluntárias. Às vezes a pessoa se dispõe a ajudar em uma causa, a participar de um evento, a estar lá presente no dia e horário marcados. E muitas vezes isso exige dela energia, exige dela atenção. E isso a sobrecarrega, ela naturalmente precisará descansar. Algumas pessoas estão cansadas justamente por não fazer o que poderiam fazer. Estão cansadas de esperar.
estão cansadas de não serem chamadas, de não serem incluídas, estão cansadas porque não encontram razão para suas vidas e se sentem amarguradas, vazias, sozinhas, isoladas. Isso gera um cansaço, isso gera um desânimo. E Jesus está convidando a todas essas pessoas, a todos nós, que de uma forma ou outra podemos estar cansados da vida que temos, cansados das atividades que desenvolvemos, cansados do rumo como as coisas estão sendo tomadas. E cansados assim, muitas vezes sobrecarregados até de atividades, Jesus nos convida para sermos aliviados dessa carga. Nós temos que ter essa percepção. Nós todos os dias precisamos dormir o suficiente para repor as nossas energias. Devemos dormir de uma maneira satisfatória, o tanto de horas necessárias, não minutos, mas horas necessárias. E de uma forma o quanto mais confortável possível. Nós também durante a semana temos um ritmo acelerado de atividades muitas vezes. Devemos parar em algum momento, algum dia, e parar com essas atividades. Sim, parar com elas, descansar delas. O próprio Deus nos orienta assim. Nos seus mandamentos, em Êxodo 20, ele fala um deles para o povo: trabalharás 6 dias, farás todas as atividades que são pertinentes às suas obrigações. Cuidarás do campo, cuidarás dos animais, tratarás com a sua casa, mas no 7º dia, você vai separar esse dia para não fazer nenhuma atividade. Você vai separar esse dia para o Senhor. O próprio Deus está dizendo que nós não devemos, não podemos ficar com a nossa mente presa em nenhuma atividade todos os dias. Além de descansar diariamente, nós também temos que ter um intervalo durante a semana e respirarmos de maneira melhor. Repensarmos o que fizemos, ter esse tempo para pensar. Quantas coisas nós não realizamos porque não paramos para pensar nelas justamente? Quantas coisas nós não desenvolvemos ou descobrimos porque realmente estamos tão atrelados aos nossos compromissos e atividades que nós não paramos para refletir. Como falamos outro dia, muitas vezes as paisagens tão belas que nós temos oportunidade de estar próximos, não paramos para contemplar porque decidimos fazer outras coisas, como registrar o momento, mas não aproveitar o momento. Nós precisamos descansar. E Jesus nos diz que nós devemos descansar nele. Não é à toa que nós devemos todos os dias, durante o nosso dia, separar um tempo para ele. Separar um tempo para meditar com o Senhor, falar para ele do nosso dia, dos nossos sentimentos, nossos pensamentos. Ele está conosco todo o tempo. O Salmo 139 nos fala que ele está presente em todo lugar, em todo o tempo, e ele vê o nosso pensamento. A nossa palavra não saiu à boca ainda, e nós estamos já com a presença de Deus trabalhando em nós, cuidando de nós. Nós precisamos sim dedicar nosso tempo à presença de Deus, todos os dias, em algum momento. Precisamos descansar no Senhor, Ele está oferecendo isso para nós. Descanse em mim. Ele fala: venha você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E quando nós procuramos Jesus, nós podemos sim parar de fazer qualquer coisa. Quando Marta e Maria receberam Jesus em sua casa, para ele estar ensinando o povo, e elas iam recepcioná-lo então, nós vemos a diferença das duas pessoas que moram na mesma casa e que estão vivendo a mesma realidade. Uma se preocupa em atender, em organizar a casa, em preparar a comida. A outra se preocupa em estar junto de Jesus. E nós sabemos o que Jesus fala para Marta, que está preocupada com os afazeres da casa. Ele diz: Marta, Marta, por que te preocupas com essas coisas? Preocupas com Maria, porque Maria está fazendo a melhor coisa. Você também deveria estar do mesmo pensamento, do mesmo desejo do coração de Maria. E é o que cabe a nós muitas vezes, que nós trocamos a própria palavra de Deus, ou a busca, ou a meditação na palavra de Deus, para cumprir compromissos que todos os dias nós teremos. Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, que é o que nós fazemos também quando podemos escolher, resolver usar o nosso tempo com Jesus. E falo para vocês, não se trata apenas de parar para ler a Bíblia e parar para orar, que são 2 alimentos diários necessários para a nossa vida. Mas pensar em Jesus, cumprir com a vontade de Jesus, implica em usar o nosso tempo nas coisas que estamos fazendo, para que a nossa mente fique ligada a Ele
na percepção de testemunhar o amor dele que está em nós. Quando nós temos no verso 29 a palavra de Deus que nos diz aqui que nele nós encontraremos descanso para a alma. É certo que a palavra do Senhor traz a verdade para as nossas vidas. Nele nós encontramos descanso para a nossa alma. Aquilo que nos cansa, que nos dá tribulação, que nos deixa ansiosos, depositando nos pés de Jesus, conhecendo que a vontade dele e a presença dele podem mudar todas as situações, mas especialmente nos dar a força necessária para cumprir com a sua vontade. Nós podemos descansar, nós podemos nos sentir aliviados de todo o peso e toda a carga, porque, como o próprio Jesus fala, o jugo dele é leve, ou seja, as determinações dele para a nossa vida, o nosso compromisso com ele não é para ser um esforço. Nós não devemos combater a vontade de Jesus, pelo contrário, ela deve nos alimentar, dar a direção para as nossas vidas. E é justamente o que nós temos, a paz de Jesus em nossa vida, dando realmente alívio ao nosso coração. É nele que nós devemos buscar as respostas para todas as nossas perguntas. Quantos negócios são realizados de maneira incorreta, porque não foram devidamente avaliados, não foram devidamente pensados, e na precipitação, no desejo do coração de alcançar uma compra, uma aquisição, uma solução, muitas vezes detalhes importantes são deixados de lado. Em Jesus nenhum detalhe é deixado de lado, ele traz para nós a paz. A paz que Deus nos dá, que Jesus nos envia, ele mesmo diz que não é como a que o mundo dá, a ausência de problemas. A paz dele nos dá a direção para seguir de maneira segura, de maneira correta, de maneira firme, ou seja, sem dúvidas, sem medos. Nós podemos trilhar e caminhar num terreno difícil, mas sabendo que nossos passos estão no lugar certo. E essa paz que Deus nos dá é justamente o descanso que a nossa alma precisa. Por isso ele diz que em mim acharão descanso. Em Jesus nós acharemos descanso. Eu sempre tenho uma expressão que relaciona com o feitio de negócios urgentes. Nenhum negócio é tão urgente que não caiba um momento de meditação e especialmente de oração. Se alguma circunstância nos for trazida para que resolvamos imediatamente fazer ou não fazer algo, se não está na nossa habilidade tratar isso, se não está dentro dos talentos e dons que Deus nos deu para executarmos imediatamente mesmo, nada pode ser tão urgente que não caiba um momento de meditação diante do Senhor. Ou seja, para que nós não tenhamos um estresse, um cansaço extraordinário, fora do necessário, nós podemos descansar no Senhor, podemos repor as nossas energias emocionais, mentais, especialmente para pensarmos o que fazer. O melhor remédio para nós encontrarmos descanso para a nossa mente verdadeiramente está em lembrar do plano de Jesus, do plano de Deus para as nossas vidas. O que o Espírito Santo já faz em nós. Ele nos dá a direção correta, ele nos dá a direção do Pai para as nossas vidas. Aqui nessa terra nós estamos de passagem, todos nós sabemos e concordamos nisso. Fisicamente, do nascimento até a morte. Nesse intervalo, realizações são feitas da parte de nós e nós participamos das realizações de outros. Fisicamente, a nossa vida é passageira aqui nessa terra. Espiritualmente, esse tempo que vivemos é passageiro, porque a nossa vida em Deus é eterna. Então estaremos junto dele constantemente. Mas ele já oferece desde já, nessa terra atribulada que nós vivemos, descanso. Venham a mim, mais uma vez, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, diz o Senhor Jesus. Ele fala também que tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus está ensinando. Tomem o seu jugo, tomem a sua direção, tomem a direção que eu dou para vocês e aprendam qual é essa direção nas minhas palavras, não o que o mundo oferece, não os conceitos sociais, mas ele fala exatamente, faça como eu digo,
Ele fala porque ele é manso e humilde de coração. Ele entende o nosso coração. Muitas coisas são propostas para nós no dia a dia que realmente não levam em consideração as nossas especificidades, ou seja, o quanto nós somos diferentes dos outros. E muitas vezes, por conta disso, nós somos rotulados com questões ou com determinações que não caberiam para nós propriamente. Nós somos rotulados a ser parte daquilo que sequer participamos, sequer temos qualquer participação na solução. Mas Jesus fala, eu entendo vocês, eu sou manso e humilde de coração, eu compreendo o coração de vocês, e eu não vou agredir vocês com alguma coisa além da sua capacidade, porque sou eu quem dá a capacidade a vocês, Jesus dizendo. Ele é manso e humilde de coração, e fala que nele nós acharemos descanso, nele nós teremos a reposição das nossas energias, as nossas esperanças. Para que lutar essa luta nessa vida, nessa terra? Onde nós chegaremos? Já que nós não levaremos nada ao findar dessa vida, nós poderíamos pensar, devemos viver então regaladamente, gastar tudo com prazeres, com alegrias, né? Ser bastante egoísta até, mas viver satisfeito. Essa satisfação não existe para as pessoas. Salomão fala, o rei Salomão, que ele experimentou de tudo na vida, riqueza, prazeres, beleza. Ele fez em tudo que quis, esteve onde quis estar, teve todo tipo de regalias na sua vida. E na sua velhice já ele diz, tudo isso é vaidade. Tudo isso são excessos, apenas prazeres, mas isso não traz satisfação. O próprio Salomão diz isso, palavra de Deus. Então nós temos que em Jesus, a nossa satisfação está em saber que estamos trilhando o caminho certo. O nosso descanso está em saber que a nossa caminhada tem um destino seguro, que é a própria vontade de Deus. E por fim, no verso 30, Jesus fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas as orientações de Jesus para a nossa vida sempre retornam à grande comissão. Todas as falas de Jesus para a nossa vida nos levam, são uma conclusão. Nós devemos ir e fazer discípulos. Mateus 28, 18 a 20. Todas as conclusões, os ensinos de Jesus para nós significam que da forma que nós estamos, aquilo que nós estamos engajados já para fazer, nós podemos e devemos pensar em como levar esse amor de Jesus da nossa vida para as outras pessoas. Devemos ir, vivendo, fazer discípulos. Não esquecer de falar de Jesus. O fardo de Jesus, o jugo de Jesus, consiste em viver essa vida confiando nele e contando dele para as outras pessoas. A palavra fala que, inclusive, para nos associarmos, nos agregarmos, nos congregarmos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, num grupo, numa igreja, numa denominação, e ao mesmo tempo continuar o trabalho, ensinando a obedecer tudo o que ele nos tem. Precisamos sim nos atentar, não para as preocupações desse mundo, para as exigências desse mundo, que são muitas, e muitas vezes elas nos sobrecarregam, mas sim para a exigência de Jesus para a nossa vida. E vejam, ele é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Então, a direção que ele nos dá, ela é suficientemente possível para as nossas vidas. Ele nos dá e nos espera aquilo que nós podemos fazer, porque ele nos capacita, ele nos habilita. Ele fala que nós podemos, inclusive, descansar nele, em tudo que nós temos para fazer, porque ele realmente é o caminho correto. Ele tem a verdade, ele é a verdade, a resposta de todas as perguntas. Ele é a vida. Fazendo isso, cumprindo a missão, nós estamos vivendo aqui terrenamente, já eternamente junto do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é isso que nós devemos seguir. Ele é a resposta de todas as perguntas, ele é a direção que nós temos que tomar, ele é o significado do que nós devemos fazer aqui nessa terra. O fardo que ele nos dá é leve,
o jugo, as orientações, as determinações que Ele nos passa, não se canse em demasia. Não extrapole os seus limites físicos e emocionais. Procure repor essas energias, procure descansar, mas descansar no Senhor, descansar ouvindo a direção que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração. Siga realmente o que Deus orienta você na sua vida. Seja um servo habilidoso junto à palavra de Deus. Seja uma pessoa capaz de executar as tarefas que Deus atribui a você. Isso vai trazer para você satisfação e vai alegrar o coração de Deus. Deus abençoe a sua vida. Seja realmente animado por essa palavra, alegre na presença do Senhor, porque Ele é santo. E tudo o que Ele diz e todos que Ele chama são abençoados. Louvado seja Deus pela palavra. Que Deus abençoe você na sua semana. Senhor Deus, graças te damos, porque a Tua palavra nos anima e ela nos traz o descanso que nós precisamos. Abençoa, Pai, a Tua igreja, que mais essa semana, cada um de nós, possamos, descansando no Senhor, cumprir com a Tua vontade, ó Deus. Nos alimenta a fé, para que nós possamos dia a dia caminhar proclamando, Senhor, a Tua palavra que chega ao nosso coração, a todas as pessoas. Nas dificuldades que nós temos, ó Deus, nos traz, ó Deus, o sustento necessário para cumprirmos com a nossa missão, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.